E pessoal, boa noite, ao vivaço aqui. Bem-vindos à Dale Academy. É um prazer receber vocês. A gente vai participar nessa noite de um papo legal. Vamos falar aí sobre a game, falar de carreira. Quem vai me acompanhar aqui são duas pessoas muito queridas por mim, parceiros nesse projeto novo, que a gente quer contar um pouco mais para vocês. Então, já agradeço a audiência que está aqui acompanhando. Eu fui vendo aí que já o pessoal foi dando boa noite. E, enfim, vai ser uma horinha de conversa nossa aqui, que eu espero que vocês gostem bastante do que a gente vai conversar, que a gente vai apresentar para vocês, que a nossa ideia é, de fato, fazer uma diferença muito boa para a nossa indústria, né, e também, claro, para todo o Brasil. Então, eu queria convidar para a gente juntar aqui na nossa conversa, né, antes de fazer as apresentações formais, o Ricardo Destaoli e a Monara Chaine, que vão participar comigo desse webinar, desse bate-papo, que eu quero que seja bem tranquilo. Meus amigos, bem-vindos. Fala, Fraga, boa noite. Oi, Mona, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito feliz desse start, desse pontapé aqui, vendo aqui todo esse pessoal chegando, dando boa noite, é realmente uma realização. Meninos, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui Que tá bom, tudo fico jóia. feliz. Ai, que bom, fico feliz, assim, obrigada. Não, estou super feliz. Hoje é um marco. Eu acho que quem ficar com a gente até o final vai entender o que é que a gente pensou, né? Mas vai ser bem legal, Vai ter surpresa no final, né, Monara? com certeza. Fiquem de olho aí. Tem cada nome legal aí que eu vi comentando. Pô, espero ver muito de vocês esses dias, começando agora nas feiras, temporada de feiras. Espero ver vocês, dar um abraço. Vamos conversar, assim, como eu falei, o Valtinho Defrade, você é gênio. Eu acho que eu falo muito do Valdo Demais. nas conversas. Bom, Valtinho, assim, né? O Valtinho, quando chega, a gente tem que fazer assim, a né? gente pede benção, né? Como fala aqui em Minas. É bem isso, Pede é bem benção. isso. E uma coisa legal aqui, antes de a gente conversar, como é que é um papo diversificado, né? Tem o mineiro, o Desta é gaúcho. Monara, você é de onde? Cearense, Fortaleza mesmo? Cearense, isso. Porque Monara transita também o Brasil todo. Pessoal, mas assim, bem-vindos a Dale, né? Esse papo nosso para falar de carreira, de profissionalização. A gente quer mostrar, assim, como é que o iGame funciona de verdade, como é que é na prática trabalhar nessa indústria do iGame. Eu acho que muitos de vocês já de alguma forma trabalham, mas talvez não tenham uma visão de outras áreas, e o bonito da nossa indústria é como que a gente se diversifica e tem a capacidade de deslocar em outras áreas e aprender bastante. Hoje mesmo eu conversei com um amigo que ele trabalhava com integridade no esporte e hoje ele está trabalhando com esportes. Uma pessoa também que foi muito importante na formação aqui do Brasil, nessa parte de integridade, enfim, acabou mudando de carreira dentro da indústria do iGame. Então, um papo que vai ser, né, até que seja fluido, a gente vai trocando uma ideia aqui com profissionais muito experientes e ver como é que os caminhos profissionais são possíveis. O que a gente vai entender para a gente alinhar um pouco das expectativas, né? Como é que funciona uma operação real, quais áreas que sustentam esse negócio, onde que estão as oportunidades, o que o mercado vai realmente esperar de um profissional preparado. Rick Moraes, vocês vão concordar comigo, eu acho. Tem muito profissional que acaba entrando e tem que trocar a roda com o carro andando, né? Tem que aprender na raça mesmo. Na verdade, assim, eu costumo dizer que tem um vídeo que tem aí o avião, tá lá o cara colocando a roda, botando a janela, o suco voando, mas a grande maioria, assim, entrava, né? Que é isso que a gente vai comentar sobre. Mas É ainda verdade. assim, tem uma coisa que é um mercado extremamente tecnológico, um mercado que todo mundo se conhece, então foi muito legal, você comentou ali, né, Fraga, de ver os nomezinhos aparecendo aqui do lado, quem tá, quem não tá e tudo mais. Cara, é um mercado de muito relacionamento, um mercado muito legal e, em resumo, é um mercado muito apaixonante, né? Então, essa migração de carreira para dentro desse mercado também é incrível e o que mais tem é vaga, e o que mais tem é necessidade de profissionais que entendam no mercado, que estejam a fim desses desafios, né? Pois é, e a ideia nossa dessa conversa é introduzir exatamente tudo que a gente tem pensado e daí que surge a Deu a Calma. A gente vai falar disso com calma nessa noite, mas para apresentar a gente, para quem não conhece, eu vi que tem um ex-colega do Ricardo aí da Vivo,
contar um pouquinho da gente, né? É até difícil, né, falar de nós, mas eu vou deixar, tem quem quiser ler, mas eu vou me apresentar e vocês também se apresentem, pessoal. Eu sou diretor de negócios, né, CBO da Stellar Group, que tem a marca Estrela Bet, também a marca VUP. Sou formado em Direito, estou nessa indústria tem quase 7 anos completos já, vi muita coisa acontecendo, e como fala bem eu gostei muito dessa apresentação, que realmente eu sou um defensor incansável desse mundo de apostas mais ético, pensando no jogo responsável, pensando nos caminhos sendo da melhor forma e de como que a nossa indústria ela funciona bem. Então, assim, acho que vocês vão me conhecendo, quem ainda não me conhece, vai me conhecendo mais ao longo do nosso bate-papo hoje, mais para frente. Mas é isso. Vai, Monar. Vamos aqui na sequência, né? Gente, quem não me conhece ainda, né? Eu costumo dizer que já deve ter ouvido falar, porque uma coisa boa que eu fiz foram amizades, né? E bastante relacionamento na game, mas eu aqui dos dois, eu sou a novata, porque eu estou apenas aí há 3 anos, indo para o meu 4 ano de segmento, mas já estou aí há 20 anos escalando operações e a minha paixão é negócio, né? A minha formação original de administração, mas sempre focada em escalar negócio, gestão, e assim, casou muito. E uma das coisas que eu acredito profissionalmente é que faz mais de 15 anos que eu lidero times, né? Times de vários tamanhos. Eu digo que o tamanho aí, nesse caso, dependendo da complexidade do time, não é documento. Porque já que a minha origem foi tecnologia, sei, de 80 programadores para 5 analistas de risco no iGame, nós temos ali, assim, uma complexidade semelhante. Mas um ponto é que eu acho que todo líder ele é um educador. E tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Assim, quando a gente toma a decisão de liderar, independente do segmento, e aí que bom que nós estamos começando na vertical do que nós gostamos, né? Você é um educador por si só, né? Então, isso tem que estar muito forte em quem decide ficar à frente de qualquer negócio, de qualquer equipe. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar. E estou muito feliz desse momento. Estava aqui vendo aqui as mensagens, os comentários, amigos aqui também hoje assistindo, e assim, espero que todos entendam aí o que é que nós pensamos e que hoje seja um marco para todos, né? Isso aí, isso aí. Bom, sou eu. Bom, para Você. quem não me conhece, eu sou o Ricardo Estaoli, minha formação também é de administração, tenho uma formação de administração, uma formação em marketing, depois eu tenho um MBA em Big Data, então sou muito curioso por essa questão de tecnologia. Nos últimos 15 anos eu tenho uma software house de desenvolvimento de software que está lá funcionando bacana. Nos últimos 6, ali mais ou menos em meados de 2020, eu tive contato, eu trabalhava numa empresa de validação de dados, né, eu era responsável pela área de vendas lá, tive contatos com esse mercado de iGaming, me apaixonei completamente, e se eu posso resumir por que é essa paixão, pela minha inquietude e tudo mais, o Walter, que está aqui até, que é um dos nossos embaixadores, ele tem uma frase que para mim é fundamental, que é assim, o mercado é dividido em mercado legal e ilegal. E você tem que escolher que não tem como você não escolher. Você escolher não estar no mercado é você fortalecer o mercado ilegal. E como eu sou muito chato com essa questão de fraude, de antifraude, do que é correto, da questão legal da coisa, da questão de atendimento, da questão de suporte, da questão do funcionamento, eu falei, mas espera aí, se eu sou esse chato, se eu gosto muito de funcionamento, se eu gosto de tecnologia, acho que é melhor eu estar nesse mercado do que eu não estar, porque pelo menos eu sei como combater, eu sei como direcionar, eu sei como eu posso auxiliar de alguma forma. Então, acho que esse é um pouco do resumo dessa minha história, principalmente dentro da indústria de iGaming aqui no Brasil, principalmente nesse primeiro ano que a gente teve de regulamentação, então é um marco histórico, e fazer parte dessa história também é muito emocionante, é muito empolgante. Então, acima de tudo, vai fortalecendo essa paixão que se tem no mercado. Eu falei um pouco da diferença cultural de origem nossa, mas também uma diferença de formação, né? De histórico de carreira que acabou caindo
nessa piscina do iGame, que é muito legal. Acaba que a gente fica muito apaixonado, né, Rick? Você comentou bem, também com a qualidade das pessoas que são envolvidas nessa indústria. Cada vez que a gente tem a oportunidade de encontrar e conversar e trocar ideia, vem alguma ideia nova, uma iniciativa nova. Eu sempre defendo que eu acho que a indústria do iGame vai ser um grande motor de desenvolvimento tecnológico e de soluções para outras áreas. Né? Acho que o próprio KYC foi uma que cresceu muito. A gente vai falar muito disso mais para frente. Mas lá, acho que quando eu conheci o Ricardo há alguns anos atrás, foi desenvolvendo, construindo ideias de KYC para aplicar na indústria, já estava no projeto da Estrela Bet, e tanto que isso evoluiu e hoje é aplicado já em outras indústrias. Mas assim, falando dessa diversidade, né, de pessoas, o iGame não é só jogo. É muito fácil falar que é a indústria do jogo, mas é muito maior do que isso. Tecnologia, atendimento, operações, dados, responsabilidade. Isso são grandes áreas que compõem uma operação de iGame, que compõem essa indústria. São muitas verticais e muitas especialidades que são disponíveis dentro do nosso dia a dia, né? A gente tem que tomar até um pouco de cuidado para não falar alguma coisa que para nós virou rotina, mas para quem é de fora, para quem está conhecendo a indústria, vai captar a complexidade e, ao mesmo tempo, a beleza que é uma operação. Quando eu conto para alguém que uma operação de iGame tem aí mais de uma centena de pessoas, o pessoal acha que, poxa, tem só um site, tem os números lá, então tem um joguinho disponível. Não, é muito mais do que isso. E tem toda essa estrutura básica de operação que compõe uma empresa de iGame, que vai dar atendimento e suporte, que é quem vai estar fazendo contato com o cliente, quem vai estar dando atenção para as dúvidas do cliente, explicando as coisas, ouvindo o cliente, né, que é o grande objetivo de qualquer operação. Vai ter quem está cuidando das próprias operações, fazendo a gestão, estruturando esse processo, vai cuidar lá da parte das apostas esportivas, vai cuidar da parte dos jogos online, quem vai trabalhar com todo esse gerenciamento administrativo, financeiro, recursos humanos. A gente for pensando aqui, a quantidade de áreas, né, que vão estar envolvidas na própria tecnologia, e aí a parte também do jogo responsável e compliance, que vai garantir, primeiro, que o cuidado com o cliente é para que a experiência dele seja sempre saudável, e também a garantia do cumprimento da quantidade enorme de regras que são exigidas aí para uma operação funcionar. Eu acho, Rick Monara, que às vezes a nossa indústria é mais exigida nesse termo até do que a indústria financeira e bancária, né? É muita coisa que está envolvido, né? Que a gente é exigido. Não, A vai lá, Vai um de cada vez, vamos. Vai lá. Mas eu digo, É emoção, tá. é emoção, é emoção. Mas eu digo assim, e isso foi, assim, quando eu entrei, Fraga, uma coisa que me assustou no sentido de que, cara, é muita exigência, eram pontos, e assim, depois da regulamentação, óbvio, ainda mais, e da operação que eu tocava, a gente sempre seguiu o caminho da luz, como eu costumo brincar. Então, assim, você tem vários pontos que você realmente é cobrado, principalmente agora hoje, depois da regulamentação, e eu senti muito essa carência, né, de saber qual era o caminho mesmo, o que é que precisava fazer, o que é que faz primeiro, o que é que eu tenho que ter uma atenção, assim, de ter um auxílio ou uma ajuda com relação a isso. E é muito, não sei o que acontece com vocês, mas comigo é muito comum. A primeira pergunta é: e o que é que vocês fazem? Assim, no iGame. Aí eu costumo dizer que o pessoal tem uma visão igual a visão antiga de startup, porque hoje, depois do Vale do Silício, todo mundo quer ter uma startup e tá tudo certo. Mas antigamente, que eu sou um pouco antiga, para quem, né? Não vou me revelar a idade, mas você é como se tivesse 5 pessoas trabalhando sendo alimentado por debaixo de uma porta, né? Que é o que eu costumo dizer, né, gente? Não é? Que foi o que você comentou muito bem, assim, que é uma puta da indústria com excelentes oportunidades. E quando eu começo a conversar, o povo fica encantado, apaixonado, que foi o que aconteceu comigo, assim. Eu me apaixonei ao ponto de dizer, cara, não vou, vai ser aqui que a gente vai fazer a diferença com relação a isso. Assim, fico muito honrado, muito feliz de hoje estar podendo participar do webinar com vocês, porque assim, sou fã, viu? Deixa eu dizer logo aqui,
assim, de estar tendo a oportunidade de duas lendas. Quem está aqui vai concordar comigo nos comentários, por favor. Porque, tipo, meu irmão, quando você fala Fraga, eu estou usando o nome do Fraga e do Ricardo em todo canto. Ai, ai, gente, vocês são figura Que é minha. demais. Não, me deixa encabulado. Eu só não falo falar que vai me deixar de cabelo arrepiado, porque não tem. Mas assim, o legal, essa frase ficou muito boa que está no slide aqui, é que quando a gente entende a estrutura, o mercado deixa de ser um mistério, passa a ser uma oportunidade concreta. É igual quando vai tirar a carteira e tem lá aquele documento de mecânica do carro, né? As coisas fazem um pouco mais de sentido quando a gente vê como é que funciona. Então, entender como é que funciona uma operação de iGame ajuda demais a enxergar onde a gente consegue aplicar os nossos talentos dentro de uma operação. E, pô, se a gente falar só das operações reguladas no Brasil, são mais de 180 operações, dentro das 82, 83 empresas autorizadas a funcionar. Então, empresa para trabalhar tem. É a pessoa encontrar a oportunidade. E assim, para a gente começar da área de suporte, Ricardo, você quer tocar essa parte aí para gente? Essa foto bonita aí? Vamos sim, Fraga. Vai me sinalizando que eu passo o slide para nós aqui. O que, assim, acho que é legal, né? Muito bacana ver o Leandro ali, que, cara, companheiro meu de longa data, de quase de uma outra vida aí, do começo do começo dos anos 2000, eu trabalhava na Vivo, e a Vivo tinha um call center gigantesco lá de atendimento, e tô fazendo só a introdução para a gente fazer esse paralelo com o que é esse nosso suporte, o atendimento dentro da indústria de iGaming. E lá era muito comum ser o primeiro emprego, mas, vamos ser sinceros, naquela época a galera não tinha tanto esse comprometimento, tanta seriedade, até porque é um mercado de telecomunicações e tinha muito gerundismo ali no atendimento pelos atendentes, assim, estamos fazendo, estamos verificando e não sei o quê. Espera aí 5 dias e eu dou um retorno para o senhor, e depois 5 dias, olha, espera mais 5 e por aí ia. Quem nunca se estressou, não estou falando da Vivo em si, mas estou falando de como era o telemarketing lá no começo, né, dos anos 2000, bebi muito dessa fonte lá, então assim, não tinha muito essa necessidade até de uma resolução imediata ou o que for. Passando esses 20 e poucos anos, trazendo essa realidade para cá, e principalmente dentro do nosso mercado de iGaming, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que é um mercado muito sensível. Então, assim, como um mercado sensível, sempre os ânimos estão muito à flor da pele. Então, quando esse apostador entra em contato com o atendimento, ele já entra com um nível de estresse um pouco maior. E aí ele tem algumas causas ali. Ele pode ser uma causa de reclamação, que o depósito dele não entrou, ele quer fazer o saque agora, ele está com dificuldade com o KYC ou qualquer outra coisa assim. Então, a primeira coisa que ele tem na cabeça é, se eu estou no mercado de aposta, querem, de alguma forma, me penalizar ou roubar meu dinheiro, que é o mais normal, que se escuta ou o que for. Então, o atendimento é uma grande porta de entrada e de manutenção desse apostador para o sucesso da casa. E o atendimento hoje, ele está diretamente ligado à questão do mercado regulado. Então, o atendimento hoje, né, suporte, seja o atendimento, né, que a gente chama, ele é a grande porta de entrada porque ele tem 3 pilares muito claros hoje. Ele tem o pilar da confiança, então um atendimento bem feito ali é o que tranquiliza esse apostador, é o que tranquiliza esses ânimos dele, é o que dá essa calmaria para ele de falar, não vão roubar meu dinheiro, é só uma questão de processo, e importante que tenha processo até para protegê-lo. Então, esse é o primeiro ponto da confiança. E aquela máxima que a gente já sabe de atendimento e de relacionamento. Se eu estou confiante, se eu me sinto confiante, se eu me sinto tranquilo com quem eu estou falando, a tendência é que eu permaneça e eu tenha uma longevidade nesse relacionamento. O segundo ponto é a questão até mesmo de retenção. Por quê? Muitas vezes, de novo, o ânimo está exaltado ali porque ele fez uma aposta e ele quer sacar e deu problema, ele acha que ele não vai conseguir sacar, ou então ele teve uma perda ali, ele está desgostoso por outra perda, ele quer tirar a satisfação por A ou por B. Então, esse atendimento e esse atendente que está ali, ele tem o quê? Ele tem um detalhe a mais do que talvez aquele call center que eu relatei lá dos anos 2000, que é aquele não tão comprometido assim, um pouco mais descompromissado,
que é o quê? É ter esse nível de empatia para dar esse acolhimento para esse apostador que está ali, entendendo esse pano de fundo todo de mercado sensível que for, mas, ao mesmo tempo, dar o direcionamento correto, explicando cada passo, explicando que está no mercado regulamentado, explicando que está numa casa regulada, licenciada, ou o que for, para dar essa tranquilidade e para evitar uma fuga, seja para uma outra casa ou até mesmo para o mercado legal. Então, essa parte de retenção, ela também acontece dentro do suporte, dentro dessa importância do atendimento. E o terceiro ponto, não menos importante, mas que está ainda dentro desse contexto, que é a questão do atendimento também ao representante do compliance ali nessa linha de frente com o cliente. Por quê? Muitas vezes, dentro do mercado regulado, o cliente ainda, o apostador ali pode ter um pouco dessa imagem que a Monara comentou ali. Ah, é uma casa de aposta. A Bárbara Teles tem uma expressão que é fantástica, que é assim, são os 4 nerds no porão lá que estão, cara, subindo joguinhos aqui, fazendo isso acontecer, então ele foi ali, mexeu no randômico para eu só perder, para eu nunca ganhar. E a hora que você tem essa dimensão é gigantesca. Então, o atendente ele tem que ter essa dimensão e tem que estar muito alinhado com essas diretrizes do compliance. Então, se o depósito tem que acontecer dessa forma, ele vai acontecer dessa forma. Se o compliance e a regulamentação exige que seja feito assim, que tenha essa documentação a ser apresentada ou for, é também para proteger esse apostador que está ali. Então, o papel do suporte nessa tríade de confiança, compliance e retenção é essencial para passar a cara dessa operação, né, para passar toda essa alma dessa operação, dando essa tranquilidade para o apostador, e também para passar a credibilidade e a seriedade que a gente tem dentro desse mercado de iGaming. Porque quantas vezes a gente, num jantar de família, num jantar de final de ano, que foi agora, quando aquele tio pergunta para a gente, fala, mas ô Ricardo, você trabalha com apostas esportivas, né? O outro tio até se ajeita na cadeira assim, achando que a gente está fazendo algo legal. Então, o mercado, o atendente também é responsável por passar essa seriedade, por passar essa parte regulamentar, essa parte de regulamentação toda, muito passando essa tranquilidade e reforçando essa posição no atendimento, reforçando essa posição ali para o apostador que está em contato com ele. Tava no mute aqui. Rica, tava lendo uma história esses dias, a história da Zappos. Zappos foi uma empresa que vendia sapato por telefone. E aí teve um dia um fundador, eles estavam assim, né, tava com os amigos, saíram para tomar uma e queria comer uma pizza e não tava conseguindo achar. Aí ele falou assim, liga para Zappos. Pô, mas vende sapato. Aí o cara ligou e falou assim, então, aqui é a Zappos. Aí falou assim, então, eu queria comprar uma pizza. E o atendente foi lá e percebeu a necessidade do potencial cliente, ainda que ele falou de pizza, indicou pizzaria local, ofereceu ajuda e acabou fazendo assim, ajudando aquele cliente que não ia comprar sapato a encontrar sua pizza. E tem outras histórias que essas Zappos ensina de atendimento que mostra como às vezes o cara ficou 10 horas, o recorde dele de 10 horas no atendimento, o cliente só queria desabafar. A gente acaba enfrentando isso, né, que vai fazer o gatilho lá no jogo responsável. Que às vezes o cliente está com alguma dificuldade na vida e está usando o jogo como um gatilho para sanar um problema dele, e às vezes a escuta ativa do suporte pode ajudar o cliente a direcioná-lo a um atendimento adequado. É fundamental. E o suporte, ele ainda serve muitas vezes como porta de entrada no iGame, né? Quando a gente foi contando um pouco da Dale no Instagram, soltando uns spoilerzinhos que seria a Dale, a gente já viu o pessoal mandando mensagem, né? Querendo saber um pouco mais do que interessado em entrar nessa indústria. E assim, o legal da construção da Dale é como é feita essa trilha, né? A gente vai passando por todas as etapas para poder ter uma noção completa, né, tudo que envolve esse processo do profissional, que sai do suporte e vai, muitas vezes, depois evoluindo para uma área de operações. Eu vou chamar a Moni para contar para a gente um pouco mais desse desafio que são as operações. Conta aí, Monara, para nós. Vamos falar sobre isso, né? Gente, maravilhosa nessa foto, viu? Azul. Deixa eu falar. Quando a gente fala sobre gestão de operações, primeiro, para mim poder entender
o que é a gestão de operação no iGame, porque eu que venho do mercado tradicional, é muito comum a gente ver gestão de operações como o para-raio, né? Tipo, tudo aconteceu e o que a gente atende primeiro, né? E quando a gente fala de um gestor de operações capacitados e alinhado no iGame, a gente está falando de resultado na última linha. É impressionante como isso tem um impacto direto. E assim, eu fiquei muito, muito feliz quando a gente veio pensar aqui em quais cursos e todo mundo ouviu aí quando eu clamei para a gente poder capacitar, de fato, gestores de operações nesse nosso segmento. Porque o que acontece? Nós temos uma excelente oportunidade, uma janela de entrada de vários outros mercados, né? Quem aqui levante, atira a primeira pedra, quem não formou uma pessoa de operações dentro da sua operação ou de algum cliente que veio de outro mercado, né? E aí, quando a pessoa chega com todo o background de outras experiências, mas ela quer saber por onde começar ou o que priorizar, que é o que eu costumo comentar, assim. Você entender que você tem sim que dar atenção, ênfase e toda a importância à plataforma, à escolha da plataforma, à escolha das ferramentas que você vai utilizar. Assim, de você entender como é que isso está interligado, qual é a preocupação, o que priorizar, por quê, né? E aí, assim, é um ponto onde eu enxergo que muitos ainda pecam. E assim, quando a gente fala de um profissional que ele está certificado com relação a isso, ou ele entender o impacto que isso vai gerar, ele já dá uma celeridade na tomada de decisão, que eu acho que é o que a gente mais busca hoje, né? São pessoas que consigam responder num curto espaço de tempo, assim, de uma ação rápida que precisa ser tomada. E outras preocupações. Você vai falar, possivelmente, porque, né? A gente troca muita ideia com relação a isso, né? A gente fala de jogo responsável e a partir de compliance e regulamentação, mas o gestor de operações, ele tem que ter a noção e ele tem que ter a ciência do que é que ele tem que prestar conta e quais são as preocupações que ele tem que ter com a operação para ele estar aqui, ó, no equilíbrio dos pratos, priorizando que de fato não vai gerar nenhum prejuízo. Porque assim, o prejuízo, quando a gente fala de uma operação do iGame, ele não é só financeiro. O financeiro a gente chora, né, gente? Falando de imposto também, ou de imagem. Mas, além disso, tem um reputacional, né? Reputacional no nosso segmento, ele é muito, assim, se você não tiver ali dois pesos e duas medidas para o gestor de operação entender e priorizar a questão do atendimento, do suporte, como o Ricardo colocou, de ter uma equipe que ela está capacitada, treinada, brifada do que é que tem que acontecer, como é que tem que responder, logo que ele tem que olhar, pô, minha aposta não fechou, né? O que é que a gente mais escuta? Estão me roubando. Não, e aí, o que é que você tem que fazer nesse momento, né? A equipe tem que estar preparada, assim, para poder entender onde é que ela vai olhar, o que é que ela vai, onde é que ela vai buscar isso dentro da plataforma, para poder dar essa resposta. E aí a gente entra na questão dos produtos também. Eu acho que foi uma coisa que eu sofri muito, porque quando eu comecei no iGame, a minha cabeça era aposta esportiva. E aí tudo para mim girava em torno de aposta esportiva. Quando a pessoa chegava para mim cassino, eu falava, gente, esse negócio de cassino, não, isso aí não dá dinheiro, não dá margem, não funciona e tal. E você entender que não é isso, né? Você tem um público, tem um jogador que você tem a possibilidade de impactar ele de várias formas, falando inclusive de padrões de comportamento, mas que você tem dois produtos que você tem sim que dar foco neles com estratégias diferentes. Assim, você não pode pegar a mesma estratégia do produto de Sportbook e tentar aplicar goela abaixo no cassino e esperar o mesmo resultado, que não vai funcionar. Já estou dizendo aqui, economiza essa verba, que não vai funcionar. Você tem que ter o olhar direcionado para cada um dos produtos e o momento que você quer usar também. Eu costumo dizer que o gestor de operação bem treinado, ele é assim, não vou usar a minha referência. Eu- bem treinado, ele funciona tipo como uns Vingadores, assim, Ultimato, que ele vai aqui, ó, só selecionando os melhores, e aí ele vai colocando cada um no seu determinado local para poder, de fato, atender o que precisa, né? E assim, e quando a gente fala de escalar com relação a isso, que também foi muito
que é um ponto que eu bato muito, que assim, não faz sentido só crescer se você não tiver ali a sustentabilidade do negócio, né? É você ter um gestor de operação consciente, cara. Ele tem que ser consciente. Ele tem que ser consciente do que ele tem que fazer para ele poder sustentar a operação, para garantir o crescimento daquela organização que ele está lá. Então, assim, por muitas vezes a gente fala assim, é o back-office, é o menino do back-office que está ali, mas o papel dele é exatamente o gerente de operações, ele dessa sustentabilidade assim, para a operação, para que o cara do marketing sonhe, para que o cara do CRM voe, e aí ele tem a possibilidade de dizer, cara, dá certo, tá aqui, ó, tá tudo estável, a gente está conseguindo, porque aí assim, aí a gente consegue começar a ter resultado e crescer realmente a operação. E não ser só assim, apertador de botão, né? Como a gente coloca. Tipo assim, é a pessoa que tem uma visão mais ampla com relação ao negócio. Ô, Fraga, se me permite, posso só assim, fazer um complementozinho claro, ali por que, favor. cara, eu sou muito inquieto, né? Assina embaixo, mano, tudo que você falou, mas tem um ponto que, para mim, é a cereja do bolo de tudo isso que você falou, quando você fala da questão da sustentabilidade da operação, tem uma preocupação também, que acho que isso é um combustível grande para o time todo da Dália aqui, que é a responsabilidade social do mercado também. Porque não é o dinheiro a qualquer dinheiro. Não é aquela questão, vamos tirar todo o dinheiro que esse cara puder então, e aí vou ter uma margem muito maior na casa. Cara, também tem essa preocupação, acho que aí eu faço um gancho até para o Fraga e passo para ele depois, tem esse gancho de preocupação social, de proteção do mercado, de proteção da sociedade, enfim. Tem um ponto de equilíbrio aí que tem que ser buscado, é lógico, como uma empresa, porque uma operação de bet, ele é uma empresa que gera empregos, que recolhe imposto, e que, no fim das contas, visa lucro. No mundo capitalista é isso, como qualquer outra, como a vendinha do tio João aqui do lado da minha casa também, cara, também visa lucro, e então, né, só não é um mercado sensível. Mas eu acho que e acho que um dos pilares nossos da Dali também é exatamente esse, é passar essa consciência em todos os níveis, seja no suporte, seja no gestor de operações, seja no compliance, seja no que for, dessa necessidade de buscar o equilíbrio, buscar a proteção do mercado, do apostador, da operação e por aí vai, porque isso também resulta nessa questão de sustentabilidade. Né? Exatamente. Assim, o legal de pensar na gestão de operações, né, botando um passinho para trás, assim, é como que um trabalho bem feito envolve uma formação de liderança, né, a formação do profissional dentro da sua experiência, da sua carreira. Ele vai se capacitando, ele consegue chegar em cargos mais estratégicos, consegue crescer dentro das operações, porque o mercado vai expandindo, vai crescendo, e a pessoa vai aproveitando as boas oportunidades e desenvolvendo as suas próprias qualidades, né? Assim, o mercado regulado, a gente que viveu bem essa transição, vou aprimorar. A gente que lutou por essa transição e chegou É, nesse ponto, e vivendo esse momento de mercado regulado, a gente percebeu que ele exige método, e o método é algo que se aprende, né? Daí, de novo, puxando para essa iniciativa da Dell Academy, é poder passar um pouco do que a gente viveu, né, ao longo da nossa história, né? Ainda que pareça lá 7, 6, 4 anos, parece um período curto, foi tanta coisa que a gente teve que trabalhar, aprender, correr atrás, sem uma formação, como a Dale está oferecendo, né, que a ideia é facilitar para que o pessoal que já está na indústria, que está querendo entrar, eu vi muito comentário aqui, gente que está interessada em conhecer, é muito legal ver isso, possa sim. ter um caminho um pouco mais facilitado, né, para poder participar e aprender esses métodos. E assim, aí voltando agora para a questão da responsabilidade social, é muito, muito legal, porque assim, a gente falou bem, Ricardo, a gente está num mercado sensível, né? É um tema sensível. Tem outros temas sensíveis que eu não vou nem trazer aqui, porque eu não gosto nem de ficar comparando demais, mas não deixa de ser sensível. E toma muita pancada diariamente. A gente fala muito disso nas nossas discussões aqui, né, entre os amigos da indústria, tanto que o mercado vai apanhando
E muitas vezes eu vejo como injustiça porque a gente oferece um produto de entretenimento. Eu sempre gosto de trazer o comparativo de que uma operação de apostas, um site de apostas, ele é igual aquela loja de fliperama do shopping. A diferença é que ela é feita só adulto que pode brincar e o adulto ganha um dinheiro em vez de ganhar fichinha para trocar por brinquedo. Essa é essencialmente a diferença. Mas a pessoa entra, ela compra um cartão, só que o cartão é a carteira virtual, ela deposita um dinheiro, com esse dinheiro ela vai brincar. Essencialmente é isso. E aí, o cuidado tem que ser para que essa diversão seja somente uma diversão. E aí eu estou tendo a honra de ser o responsável, né, pela curadoria dessa área de jogo responsável e compliance, né, que complementa todo esse grande blocão de estrutura que vai do suporte, passa pelas operações, e encontra no iGame, esse futuro do iGame, a responsabilidade como ferramenta essencial de atenção para as operações. Essa evolução do mercado, a gente percebeu muita evolução também desse tema de jogo responsável de compliance. A gente já foi aprendendo muito daquilo que acontecia nos outros mercados estrangeiros, mas ao mesmo tempo tivemos que aprender um pouco como que o brasileiro lida com essa opção de entretenimento, essa opção de diversão, que foi o jogo online, as apostas esportivas e um pouco mais recentemente, né, veio um pouco depois a questão do cassino online. Como que o brasileiro vai lidar com essa nova opção de entretenimento, que no seu histórico ele passa por um período até, infelizmente, do período de pandemia, onde as pessoas ficam mais dentro de casa, as relações sociais, no geral, mudam, e daí a gente começa a ver reflexos disso em diversas áreas do próprio entretenimento, o crescimento das transmissões por YouTube de eventos esportivos, a mudança no streaming, o crescimento do streaming para assistir vídeo, filme, série, como é que o cinema esvaziou, enfim. Toda a área de lazer, de entretenimento, ela foi mudando e não foi diferente com a indústria do iGame. Com tudo o que aconteceu nesses anos recentes, com o avanço da tecnologia, o acesso dos telefones, né, para as pessoas e acesso à internet, tudo isso potencializou para que o entretenimento do jogo ficasse na mão das pessoas, podendo brincar sempre com responsabilidade. E vira o grande desafio, né, das operações do mercado regulado, porque quando a gente consegue avançar nessa luta que nós começamos lá atrás, né, pelo menos desde que eu estou nessa indústria, estou caminhando já para uma década, a gente está falando muito de regulamentação, de buscar isso para o Brasil, de como é que o mercado lá fora conseguiu criar algo sustentável, e sempre levantando essa bandeira do jogo responsável, que nada mais é do que a garantia de que a experiência do cliente ela seja feita de uma forma saudável, de que ele entenda que é lazer, entenda que é entretenimento. Por isso, o iGame é um jogo para adultos. Por isso a gente tem um aviso nas operações lá, mais 18. Por isso que a gente vai comunicando. Por isso que existe a regra de que não pode ter comunicação direcionada para criança, ou que tem um apelo infantil, porque é um produto destinado a adultos. Quando você coloca um dinheiro seu para contar com a sorte, você precisa ter juízo de saber que aquele dinheiro é um dinheiro de lazer, é um dinheiro de entretenimento, não é dinheiro para pagar a conta. Eu sempre gosto de falar que você não pode colocar o dinheiro da fralda para fazer uma aposta no jogo, seja de um felino de origem asiática ou seja de uma aeronave, para não falar o nome de nenhum jogo disponível nas operações aí. Tem que ter muito esse juízo. Então, o jogo responsável é uma série de políticas, de determinações e de ações que as empresas têm que fazer para garantir, ou melhor, deixar um terreno mais preparado para que os seus clientes encontrem um caminho de tranquilidade para poder se divertir e somente se divertir. E aí, quando começa a ter qualquer situação, sinal de alerta, onde esse comportamento do cliente ele está desvirtuando daquele foco, ele encontra aí pela própria operação os caminhos para ser atendido, ser deslocado para um atendimento e aí ter toda uma série que vai de avisos a bloqueios para que aquele jogo, essa experiência não se torne algo negativo e prejudique a vida pessoal. É sempre um desafio, envolve não só as operações, envolve os parceiros de tecnologia que estão junto, envolve também o poder público com a criação de ferramentas, né? Saiu uma recentemente, ferramenta de autoexclusão, que a gente fala muito no nosso curso. E aí, rapidinho sobre o compliance, é essa área
das operações, que vai garantir não só essa parte do jogo responsável, mas também todo o cumprimento de regras, que vai falar também sobre a política anti-lavagem de dinheiro, política antifraude, cuidado com as operações de uma forma interna, comunicação com o cliente, tudo aquilo que vai dar a garantia de que a operação está caminhando dentro da sua estrutura legal, e são muitas regras. Olha, a gente preparou esse curso de jogo responsável e compliance, é muita coisinha, muito detalhe, que é bom ficar atento. E o legal é que as emendas do curso vocês vão poder acompanhar aí, vocês, que eu tenho certeza que vão fazer os cursos da Dell Academy, vão perceber que tem detalhezinho que a gente dá dica de como que o suporte deve comunicar, como que às vezes pode ter um aparente conflito de leis, e isso pode gerar dúvidas, e a ideia nossa é poder ensinar essas coisas com a nossa experiência, com aquilo que a gente tem estudado e vivido, para entender. Enfim, o Brasil tem cada vez tido uma regulamentação mais robusta, mais fechada, com cuidado muito forte relacionado à experiência do cliente, para suportar esses desafios que acontecem da opinião pública. Vai ser um ano complicado para nós, um ano de muito desafio, e aí é bom todo mundo estar preparado para poder falar, olha só, nossa indústria é uma indústria séria, uma indústria de mercado regulado, o nosso combate tem que ser um mercado ilegal, que não tem todas essas ferramentas de proteção. Então, a tendência é a gente conseguir continuar crescendo bastante. A nossa ideia aí é fomentar esse desenvolvimento profissional das pessoas também na área de jogo responsável e compliance, que é bom para todo mundo da empresa saber, todo mundo está ciente, e para aquele profissional que gosta mais do cumprimento das regras, do jurídico, do compliance, ele aprender bastante com a gente. Então, o profissional bom não é só aquele que vai entregar resultado, quem vai sustentar o negócio a longo prazo, e compliance é o sustento do negócio, é investimento, não é gasto, não, é investimento. Né? Pessoal, mas assim, a gente está falando muito da Dell Academy, eu quero falar um pouco para vocês o que é a Dell Academy, né? Surge uma ideia, a gente percebe na nosso histórico, como a gente comentou mais cedo, que a curva de aprendizado do profissional, quando entra na indústria da game, quando ele tem uma oportunidade, seja qual hora que for, tá? Seja o advogado júnior que consegue uma oportunidade no departamento jurídico de uma operação, seja alguém que vai lá para o suporte, seja alguém que vem do marketing esportivo e vai trabalhar com patrocínio de uma operação de apostas, a curva de aprendizado para entender esse setor, ela é muito grande. E acaba que atrapalha, no final do dia, o próprio funcionamento das operações, porque as pessoas ficam lá tentando entender o que está acontecendo no dia a dia, e o dia a dia é sempre desafiador. Então, a Dell Academy, ela é a ponte entre o seu talento e as melhores vagas do setor. Em até 12 semanas, você vai dominar as ferramentas, falar a língua do mercado, compreender a fundo os requisitos do segmento e entrar pela porta da frente nas empresas sérias que vão valorizar o background. E olha, o pagamento costuma ser bom, tá? É um mercado muito legal, mercado em expansão naturalmente, ele tende a buscar bons profissionais. A gente ouviu falar um monte de boom, né? O Ricardo e a Monara já viram isso aí também um monte de vezes aí, seja o Ricardo na área da telecomunicação, a Monara na tecnologia, como é que as expansões geram oportunidades de bons ganhos financeiros. E assim, a nossa ideia é exatamente permitir que em um período muito mais curto do que seria uma curva de aprendizado, o profissional consiga aí se capacitar. E falando um pouquinho da nossa parte de metodologia, né? Como é que a Dell Academy foi construída? É um conceito de despertar. Ele representa o coração da metodologia de super training que a gente adota aqui na Dell Academy. Assim, uma abordagem que ela fundamenta na neurociência. Pessoal, é uma equipe grande, tá? Que está construiu as emendas, pensou na forma que vai ser comunicado, pensou na forma que essa trilha vai acontecer para a pessoa poder aprender tudo. Vai aí trabalhar o engajamento do sistema anímico, que é responsável pelas nossas emoções e memórias. Acelera o processo de aprendizagem e a retenção de conhecimento. Assim, despertou para esse potencial de uma carreira no iGame, ele não vai estar só pegando dado técnico, né? Não é só ficar ouvindo o que o Ricardo está falando de suporte, o que a Monara está falando de gestão de operações, e o que eu estou falando de jogo responsável, né? Mas ele vai estar construindo uma conexão entre todas as coisas para, na hora do dia a dia dele, que vai estar lá trabalhando,
ele vai conseguir perceber como é que vai funcionar. Ele vai estar lá vendo a coisa acontecendo no suporte, ele vai saber onde e o que buscar junto ao time de compliance, por exemplo. Tem alguma coisa, Henrique, para complementar disso? Pode falar, Ricardo, estou feliz. Eu já estava aqui já, porque assim, é um tema que eu sou apaixonada quando a gente fala sobre a questão da metodologia, porque o que acontece? Eu acho que a grande maioria que está aqui online já deve ter feito algum curso online na sua vida. Se não, então você é um ser que vai ter essa experiência agora, e graças a Deus vai ser boa. Porque, assim, eu tive excelentes experiências, como outras que eu me senti um pouco abandonada. E, assim, como eu sou muito agitada, né, vocês devem para perceber, né, gente? Mas, assim, eu gosto de fazer algumas coisas ao mesmo tempo, eu preciso de uma metodologia que ela consiga atender às minhas necessidades, que aí, assim, eu não sabia que ela, a gente estava até conversando sobre isso, eu falei, gente, ela existe, ela tem um nome, e ela funciona. Porque, assim, ela consegue atender não só a questão da aula em si, né? Tem vários formatos, a questão do videocast, né? Tem pessoas que não gostam daquela aula, 8 minutos, vai passando, vai passando. E você ter um outro tipo de experiência, de você conseguir lá no final ter uma certificação, cara, fiz o curso aqui, estou certificado. E o melhor de tudo, que no meu caso, acho que fizeram até uma pergunta aqui relacionada a isso, é muito legal quando você já trabalha numa operação e você tem como você aplicar tudo que você está estudando na DALI, assim, na D. É muito, muito massa. Mas quando você não tem? Quando você está fora do mercado? E aí você quer entrar no mercado, faz como, né? E assim, esse é um diferencial que a gente também pensou nisso, né? Como é que esse ciclo fecha? A pessoa entra, é uma pessoa que faz parte da nossa comunidade, vai se nutrir com o conteúdo, vai ter uma certificação e ela vai ter a possibilidade de se ofertar para vagas reais, para operações que realmente estão precisando naquele momento. Então, assim, eu acho que isso faz com que a gente consiga eu queria tocar nesse assunto, porque eu não consegui comentar naquela hora que o Ricardo falou sobre a questão do social, né? Além disso, né, que a gente teve essa preocupação de, cara, a pessoa está capacitada, ela teve ali a formação, ela tem uma prova que ela tem que responder, que vai ter ali uma pontuação. Então, assim, até para ela poder entender se faz sentido, se não, se é o melhor caminho para ela poder seguir. Às vezes a carreira que ela está querendo de gestor de operação não é o melhor para ela, é jogo responsável, porque ela tem uma outra formação. Então, assim, para ter essa facilidade dela poder experimentar. E, no final da trilha, ela tem a possibilidade de se ofertar para uma vaga de uma operação que realmente está precisando naquele momento e que você vai ser tratado de uma forma exclusiva aí pelo fato de você ser um aluno, né? E a gente dá esse respaldo também para quem está conosco, que a gente vai mostrar mais na frente, toda essa parte de recrutamento, assim. Mas, além disso, a gente ainda tem uma preocupação social, que a gente vai falar no final, né? Que a gente deixou aqui de entender, assim, eu acho que alguém comentou aqui no início da live, eu não consegui ver o nome, viu, gente? Mas eu li aqui rapidinho, comentou sobre a responsabilidade. Eu acho que nós somos, sim, responsáveis por capacitar, por trazer, preparar esses novos entrantes no nosso mercado. E eu acho que foi essa nossa preocupação, assim, de fazer isso de uma forma responsável e de dar a possibilidade, né, tipo assim, de uma forma social, que outras pessoas também tivessem a oportunidade que nós tivemos, de uma forma remunerada, mas que agora a nossa ideia é que ela consiga também enxergar o mercado de uma forma diferente, né, de uma forma profissional, de uma forma realmente estruturada. Então, eu sou muito encantada com relação à metodologia, porque eu acho que esse é o nosso diferencial. Quando a gente fala sobre, e muitos perguntaram isso, né? Todo mundo, a gente conversa muito sobre isso. Ah, vai vender curso? Vai vender um curso, um cursozinho online? Vai vender esse webinar aqui? Não, gente, não é isso, não é essa a nossa ideia, né? Que é o que o Felipe está comentando. Vai além, né? A gente quer realmente despertar aí para essa educação e focar nessa capacitação mesmo. Falar por falar, né, mano? A gente fala muito, né, Ricardo? Acho que você me deu o gancho perfeito aí, Fraga. Obrigado, né? Essa questão de intimidade é bacana por conta disso, né? Falar por falar, a gente fala muito, né? Tem aquela piada que até papagaio fala o que for. A metodologia por si só, ela é fantástica, bárbara, mas assim, a gente poderia ter ido ali
na Livraria da Vida, na Saraiva, ou em qualquer outra ali, pega o livro e, cara, simplesmente, vamos ler isso aqui, vamos aplicar o que for. Mas tem uma cereja do bolo importante também nessa composição do que é a DALI e a responsabilidade que a gente tem, a preocupação que a gente tem, que a gente tem um profissional dentro do board que o cara tem pelo menos uns 25 anos de academia, de cadeira. Ele foi o responsável, ele foi o mentor e o responsável pela cadeira de inovação de uma universidade gigante lá do Sul. Ele acompanhou toda essa parte de transação da aula presencial para a aula online. Ele acompanhou toda essa evolução da geração anterior para essa nova geração. E ele é que nos fez essa provocação de talvez testar essa metodologia, porque ele trouxe aí vou confessar a minha ignorância, de um termo que é andragogia, que é o quê? Pedagogia é a metodologia de ensino para criança, andragogia é para adulto. Então ele falou, peraí, isso tudo que vocês têm aqui, a composição que vocês têm, o conhecimento que vocês têm de cada membro ali do board para complementar essa cadeia de visão total do mercado, é muito bacana. E aí ele cai como a cereja do bolo para a gente falar, então vamos só organizar isso, vamos ter essa metodologia, então a gente não só aplica essa metodologia, como assim como a gente tem o curador de cada um dos cursos, como a gente está aqui, é como se a gente tivesse um curador da metodologia. O cara que vai lá e fala, cara, é dessa forma aqui, vamos seguir, porque eu já testei com mais de, sei lá, quantas dezenas de milhares de alunos, e isso funciona mais, isso funciona menos, isso é mais importante, isso é menos importante, isso tem aceitação maior, isso tem menor. Então, isso nos dá uma tranquilidade, um respaldo absurdo de estar aqui colocando a carinha aqui na linha de frente para apresentar um pouco disso para todos vocês aí. E só um detalhe que eu não posso perder aqui, que estão falando, agradeço porque a gente tem uma média de quase 100 pessoas o tempo todo na live com a gente numa quarta-feira chuvosa, então é sensacional ter cada um de vocês aí fortalecendo essa ideia e essa necessidade do mercado. Então, muito obrigado também. Isso é muito legal. Assim, acho que essa estrutura de metodologia da DALI, né, ela passa uma base de entendimento de mercado, tem uma prática de rotina real de operação que a gente fala, tem a visão estratégica pensando no crescimento profissional do aluno, com conteúdo direto à ponta. A gente não tem achismos. Quem conhece a gente aqui sabe que é papo, como diz, né, papo reto, mas para quem ainda não nos conhece vai poder ver um pouco disso. Tem atualizações constantes à medida que o mercado evolui. E eu vou dar, sobre tudo que a gente falou aqui agora, vou contar 2 casos aqui. A gente chegou a regravar curso para poder entregar uma metodologia melhor. Alguns cursos foram gravados bem mais de uma vez, porque foi gravado de, poxa, dá para ficar melhor para o aluno. Aí refez, reestruturou. O que está sendo entregue para o aluno, para quem interessar em entrar no game, vai ser algo assim, muito diferenciado, que tem deixado a gente muito empolgado e muito orgulhoso daquilo que está sendo construído. E aí tem um slidezinho que fala rapidamente da nossa trilha, que tem os pilares de aprendizado, né? A metodologia chamada de Super Training, com 6 etapas. Tem como colocar aí, se é para nosso apoio, não sei se dá para ler, mas tem uma trilha de aprendizagem. Essa aprendizagem que é multimodal, que ela combina vídeos, aulas, jogos, podcast, fórum, então tem de tudo acontecendo para que esse aprendizado seja diferenciado. Uma primeira semana com introdução, aula com especialista, depois tem aula prática com avaliação, depois tem outra aula com podcast de reforço, e por fim tem avaliação final e certificação, porque tem que ver se o aluno está aprendendo exatamente o que a gente está ensinando, né? Então, assim... A gente teve muito essa preocupação, né? Quando a gente fala de 30 horas de duração, não é 30 horas, viu, gente? Vocês olhando só a gente. É tipo assim, de toda essa trilha. Assim, e faz todo sentido essa avaliação final, porque até para a gente conseguir, cara, ou melhorar o produto, ou entender se está fazendo efeito, ou se a gente tem que inserir algum módulo. Então, assim, que é até um ponto de que essa melhoria é contínua, né? Então, o produto ele vai se ajustando e a gente vai inserindo novos módulos que entram muito no que você comentou sobre a questão da trilha, né? E assim, esse slide é legal, ele
ele puxa um pouco assim, para a galera que ainda não está no iGame e convida as pessoas a entrar numa indústria que cresce 14% por ano em investimentos. Já movimentou 7,5 bilhões de reais e já gerou quase 16 mil empregos e continua crescendo. Como eu falei, são 182 empresas de operação que estão aí trabalhando no iGame. Se a gente colocar os fornecedores de serviços, aí tem muitos, né? Aí tem empresa que trabalha com o desenvolvimento de jogos, empresa que trabalha com parte de tecnologia, empresa que trabalha com estatísticas para apostas esportivas. Tem muitas especificações que a indústria do iGame trabalha e dá oportunidade para quem vai trabalhar diretamente numa operação ou mesmo de uma forma indireta, que precisa de mão de obra qualificada. Então, 40% dos cargos de senioridade são ocupados hoje por estrangeiros. Olha, poxa, 220 milhões de pessoas no Brasil. Se considerar a população economicamente ativa, são 100 milhões de pessoas. A gente consegue encontrar bons profissionais. Muitos amigos, excelentes profissionais estrangeiros, mas o Brasil precisa também de formar cada vez mais boas pessoas e que ocupem essas vagas que ficam abertas aí por meses. O pessoal colocou, o Bruno colocou a quantidade de vagas abertas, né? Apareceu aqui nos comentários. É muita vaga aberta que o profissional formado aqui pela Dale Academy vai ter a oportunidade de aplicar numa página exclusiva, e a nossa ideia é existir para formar a próxima geração de talentos brasileiros, né? Ensinar e caminhar da melhor forma. E a gente acredita nessa metodologia Super Training, de aprender fazendo. Então, na raça, na prática, como a gente aprendeu, né, Rick e Monara? Com professores que não vêm de academia, que não é coisa só teórica, de prática. A gente tem trabalhado no dia a dia, continuamos aí na ativa, com certificação reconhecida pelos maiores operadores, alta empregabilidade, pela rede de conexões que a Daily Academy tem, nós temos quanto professores. A ideia é formar profissionais para liderar também, não só executar. A gente forma geração de líderes porque vai ser necessário, porque esse mercado da game vai continuar crescendo, se desenvolvendo, e você que vai estar começando agora nos nossos cursos, vai com certeza ser o líder do futuro. Então, assim, oportunidade para o aluno aprender como o mercado funciona, ter clareza de carreira e área de atuação, poder se entender também, entender as suas habilidades, onde pode aplicar, uma linguagem de mercado e visão de operação real, e mais segurança para entrar ou evoluir mesmo no setor. Às vezes o pessoal já está, né, tá aí de alguma área, quer às vezes conhecer um pouco mais para deslocar e se desenvolver. A gente tem, né, Monara, um desenvolvimento de liderança muito legal também, fala muito disso. Trilhas e formações organizadas por área de atuação e nível de maturidade, aprender no seu ritmo, com clareza de progresso, vai poder ver, vai poder acompanhar, poder perceber. Aproveitem também para fazer as interações com os profissionais, né? Seja nos nossos canais, seja também no presencial, quando for trombando com a gente aí, tenham sempre essa tranquilidade de falar conosco. E aí, Fraga, eu queria vagas, só você pedir a quer falar disso, liberdade. Monalise? Eu quero lá da trilha, Conta antes de a aí. gente falar das Tá na vagas. trilha? Vamos lá voltar. O que eu queria só comentar, assim, não sei se ficou claro, mas a nossa ideia é de ter, nós teremos, né, durante todos esses cursos que a gente comentou aqui, né, falando sobre a questão da área de suporte, gestão de operações e jogo responsável com. Nós teremos trilhas, então, assim, cada módulo, né? Cada curso, na verdade, tem 4 módulos e 16 aulas. Babado, viu, gente? Quem achou que que o conteúdo era raso, respeita a nossa história. Porque, assim, a gente realmente teve toda uma preocupação do que é que ia colocar. E, assim, isso é importante ser mencionado, que quando a gente recebeu, né? A gente definiu, recebeu o convite de, vamos fazer, teve toda uma preocupação de calma, que esse é o primeiro. Então, assim, é uma trilha com formação de, no mínimo, 3. Então, eu estou falando de 3 vezes 16 aulas, onde a gente vai liberar, né? Então, quem iniciar nesse primeiro módulo, vai, né, nessa primeira etapa, terão as outras 2 etapas ali, do avançado, do intermediário, e cada uma dessas etapas tem a prova, e você já se torna apto, assim, o que a gente se preocupou eu vou fazer a primeira etapa, eu já estou apto a me disponibilizar para uma vaga, por exemplo, óbvio que você está, porque, assim, você. Sumi e voltei. Olha. Você já vai receber ali uma orientação e já vai estar apto para poder
começar a exercer ou até mudar de carreira, né? Até você conseguir transitar ali nas demais. Então, assim, é uma formação realmente. Então, quem, assim, só para o pessoal poder entender que a gente teve toda essa preocupação. O nosso objetivo hoje no EBITDA também era explicar como é que ia funcionar, todo mundo entender, e aí o Fraga ele já vai continuar falando aí das vagas e oportunidades, que é a cereja do bolo, né? E a gente conta aí com a ajuda também de um parceiro, um embaixador nosso, que o Ricardo vai comentar, e a gente ter esse fechamento mais de abertura de carrinho. Então, assim, né, abertos aí os cursos e dentro no site da Dália Academy, já para que vocês tenham a possibilidade de adquirir. Até então, a gente não queria fazer isso sem explicar para todo mundo o que é que a gente tinha pensado, o que é que a gente tinha imaginado, que vocês entendessem o que é que estava por trás, né, do que vocês vão consumir aí. Então aí, falando das vagas e oportunidades, né, assim, ó, relacionamento com operadores, fornecedores e prestadores de serviço que compõem o time da Dália, mas também estão sempre de olho em todo mundo, né? Nessa transmissão, nesse webinar aqui, tem muitos profissionais muito gabaritados que estão aqui assistindo, alguns são nossos embaixadores que estão de olho nesses profissionais que vão se desenvolvendo. Uma entrada numa base de talentos, indicações compatível com a sua trilha, a gente vai poder ajudar a encaixar você certinho e com transparência. A gente não dá para prometer emprego. Gostaríamos? Gostaríamos. Pegar todo mundo e encaixar numa operação legal, num parceiro assim, mas não dá para prometer isso. Mas a gente oferece acesso às oportunidades. Aí, conta um pouco mais dessa parceria nossa aí. Pois é, tem um dos grandes parceiros, né, assim, que é o Bruno Cabrelon, que ele está aqui na live com a gente, é um dos nossos embaixadores da iHunters. A iHunters é uma empresa de RH, né, de Hunter mesmo, especializada nesse nosso mercado de iGaming. E aí, já, de certa forma, antecipando ali a resposta para o Paulo, que ele pergunta, o Bruno e a iHunters não focam só na operação, ele foca em todo, ele fica disponível para todo esse ecossistema. Então, vai ter vaga para operação, vai ter vaga para provedor de serviço, vai ter vaga para meio de pagamento, vai ter vaga para QIC. Por quê? Porque é uma necessidade muito grande no mercado. É um mercado relativamente jovem no Brasil, é um mercado que tem muita demanda, é um mercado muito tecnológico e é um mercado que falta esse conhecimento, falta conhecimento dos verbetes, falta conhecimento do funcionamento, falta conhecimento dos detalhes, como o Fraga falou agora há pouco. Então, a gente se propõe a dar todos esses insumos em termos de preencher essas lacunas de conhecimento, e a gente conta ali com essa parceria do Bruno para quê? Falar, Bruno, tenho esses alunos aqui que certificaram. O que tem de vaga? Pode ser similar aqui ou o que for. E aí também a gente vai ter essa disposição aqui, a exposição das vagas, assim como o Bruno comentou, já dando um spoiler lá para ele, que ele vai ter dentro da iHunters ali um portal também, um painel de quem são os alunos da Dali que ficam disponíveis nesse contato que ele tem com todas as operadoras e com todas as demais empresas desse ecossistema aí também. Então, a nossa preocupação lá também, quando a gente se juntou, quando a gente começou a falar, não simplesmente nada contra, mas não ter um vídeo e um PDF, agora, amigo, você comprou aqui, agora a sorte é sua e se vira aí e segue sua jornada. Não, é ter um cunho, é ter uma preocupação social mesmo, de ter essa jornada inteira, para quê? Para fazer a diferença na vida desses profissionais. Porque muitas vezes eu só quero mudar de carreira, eu acho que estou muito monótono lá, tenho uma bagagem toda já de atendimento, como é que eu faço para ter esse verbete para entrar aqui? Eu tenho uma bagagem muito grande na área, eu sou advogado, mas eu sei que tem uma necessidade, quero saber como é que eu faço depara para ir para aí. Alguns exemplos só, né? Porque é uma indústria que ela tem todas essas mesmas camadas. Ela tem camada de RH, ela tem camada de serviço, ela tem camada de direito, ela tem camada de financeiro, ela tem todas as camadas que uma outra empresa normal de mercado tem. E tem necessidade de profissionais que entendam e que estejam esclarecidos do que é esse mercado e do que são as peculiaridades dentro desse mercado. E a gente vem justamente para suprir essa lacuna dessa capacitação em relação ao mercado. Deixa eu só complementar bem rapidinho, que eu sei que a gente já está estourando o tempo. Mas o que foi que a gente pensou? Já está estourado, viu, gente? Mas tá legal, né? Deixa eu comentar. Sobre a questão das vagas, assim, a questão das vagas, para vocês entenderem, a gente conseguiu fazer junto com o Bruno, hello, e ele recebe, assim,
quem é aluno da Dali e você se cadastra, né? Você vai mandar seu currículo, tudo bonitinho, só para a pessoa não, né? O Bruno pode me Olha ele aí. complementar aí se eu tiver, Bruninho, se eu tiver errado, mas não, vai receber ali uma tag diferenciada, além de ter uma página, né, exclusiva com relação às vagas, vai ter uma tag diferenciada onde a equipe do Bruno, na hora do recrutamento, vai entender que você, aluno, né, da Dali, entender assim, terminou o curso, qual o estágio que ele está de informação para poder facilitar também a questão do recrutamento e você ter uma maior oportunidade frente a esse processo seletivo. Eu acho que é muito importante também mencionar o que o Fraga falou, pelo amor de Deus, vocês não vão printar aqui e dizer que a gente está dizendo que vocês vão tudo. O que a gente está falando é, se você seguir as nossas orientações, assistir a aula, fizer tudo bonitinho, as avaliações, e você se disponibilizar para uma vaga que esteja compatível com o que você quer, aí o Bruno pode complementar melhor do que eu, que vai dar tudo certo. Porque a gente tem essa janela de oportunidade para você. Muitas pessoas estão fora do segmento, não sabem nem onde olhar, às vezes, as vagas do nosso mercado, né? Assim, olha aonde, a sua oferta com o quê? Eu vi você tirando dúvidas aí com relação precisa de inglês, é obrigatório, e às vezes não necessariamente. Então, assim, até das pessoas serem nutridas com informações corretas, né? Que é o que a gente também está buscando. Dou a palavra aqui para o querido. Olha, Bruno, Tá, fala de você um pouquinho, seu nome, área de atuação e o seu apoio para a Dale Academy. fechado. Bom, boa noite. Primeiro, um prazerzaço estar aqui ao lado de todos vocês aí. Enfim, não tenho nem roupa para esse evento, mas estamos aí. Acho que é uma iniciativa necessária para a nossa indústria e a educação é a base de tudo, né? Então, assim, parabéns aí para todo mundo que está envolvido. Sou fã da iniciativa, assim como sou fã de todo mundo que está por trás disso, porque acho que, enfim, é necessário e, enfim, acho que era o que precisava, era o pontapé que precisava. Como acho que vocês já falaram muito sobre o mercado e tudo mais, não vou me estender muito, mas assim, é um mercado novo, então não tem muita gente com experiência. O que a gente busca hoje, além de experiência, quando a gente encontra, é habilidade. E habilidade é treinável. Então, assim, se você tem habilidade, conhece do mercado, conhece o jargão, já sabe como funciona uma operação, por mais que você não tenha experiência nesse segmento, você sai na frente de um monte de gente, né? Então, como eu comentei ali, a gente está com 632 vagas, então tem muita oportunidade em áreas diversas, como comentaram ali, comercial financeiro, apresentador de jogos ao vivo, então assim, baralhador, uma série de posições que as pessoas podem ingressar. Então, a gente aqui vai receber da Dali todo mundo que for certificado, que for fazendo os cursos, a gente vai receber e vai ter uma marcação, tem um sistema de recrutamento aqui da nossa consultoria, que já vai saber que a pessoa já é certificada, então com certeza a gente vai olhar com carinho aí e, pô, se não é do mercado, mas já conhece, já está por dentro, com certeza aí é meio caminho andado para conseguir aí uma oportunidade. Então, contem com a gente também não vai prometer emprego para todo mundo, porque acho que a gente não consegue, mas o que a gente promete é olhar com carinho, entender, e o que a gente mais precisa de gente que quer trabalhar, que quer ir para esse mercado. Se a pessoa já está fazendo uma certificação, uma qualificação, buscando conhecimento, isso já é um bom caminho aí para a gente indicar para uma posição, etc. Então, assim, contem comigo, virão mais posições, então, assim, nessas 632, só o começo, é a segunda semana do ano ainda, então tem muita coisa por vir. Mas contem com a gente aí. Maravilha. Pessoal, não desiste, não. Continua aqui mais um pouquinho, nós estamos acabando já. O Bruno veio falar aqui, e é uma coisa importante. A Dali não é só uma escola, é uma comunidade de profissionais que acreditam em formação séria. E por isso a gente tem um time de embaixadores do qual o Bruno faz parte. Solta aí, turma, o slidezinho para mostrar alguns dos nossos embaixadores. Cara, toda hora eu fiquei olhando esse slide com os nomes, eu fico assim, o que galera boa. Eu tenho a alegria de conhecer e conversar com a grande maioria deles. Eu vou tentar não puxar para muito, eu vou puxar um aqui, tá? Paulo Joanella é só campeão do mundo de pôquer. Só isso.
falar do Joaneiro. A gente vai falar dos outros, então, cara. Não tá à toa, a gente vai precisar de mais uma hora para comentar do currículo dessas pessoas que acreditam, que estão acreditando, apoiando a Dália Academy e o potencial dessa comunidade de formação de profissionais, como a gente falou, dessa nova geração de profissionais para a game do Brasil. Então, eu vou primeiro agradecer a todo mundo, toda essa lista de pessoas incríveis, de colegas maravilhosos, de profissionais experientes da indústria que estão aí falando, vão contar mais da Dale Academy, que vão divulgar os nossos cursos, que vão nos apoiar. É um pessoal que vocês vão encontrar nos eventos do iGame e podem trocar ideia com eles. Tem muito a aprender. Eu aprendo com eles toda vez que eu encontro aí. Tinha gente que estava na Armênia, né, Ricardo? Agora há pouco aí, ó. A Bia Bel estava lá na Armênia. Agora, no dia mesmo, postando lá. O pessoal roda o mundo conhecendo bem a nossa indústria. O Léo tá aí, gente, para poder falar um pouquinho também? Aí. Eu conheço o Léo deve ter uns 10 anos quase já, né? Quem é que não conhece Faz o Léo, bastante tempo. gente? Pois é, quem não conhece o Léo? Quem não conhece o Léo, gente? Conta aí, Léo, Faz fala um pouco bastante de tempo. você aí. Pô, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que para mim é um grande prazer poder estar aqui junto com esses profissionais que para mim são, sem dúvida nenhuma, assim, referência nesse mercado. Eu acho que essa iniciativa como um todo, assim, para mim é fantástica. Eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou Leonardo, sou diretor de iGaming na Trio, instituição de pagamento, e eu já aproveito o gancho aqui para falar de algo que eu acho que foi muito bacana que foi citado algumas vezes, que essa iniciativa, para mim, ela traz algo muito importante para todo o ecossistema do iGaming hoje, né? Porque não é só, como vocês mesmos disseram, na operação propriamente dita, e até acho que o próprio Ricardo pode dizer tão bem quanto eu, se tem uma coisa que é muito importante para todos os provedores, independente do que seja, entender desse negócio da maneira mais profunda possível, né? E eu acho que isso é uma oportunidade muito grande, não só para quem está descobrindo esse mercado agora e quer entrar nele, mas principalmente para aqueles que já estão nele e querem cada vez mais entender como que o seu serviço, o seu produto, o que quer que seja, pode ainda mais auxiliar esse mercado a continuar crescendo, né? Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar, assim, uma ação, um projeto que não teria como não cair de cabeça, assim, para poder ajudar ele cada vez mais a pegar tração dentro acho que dentro de todos os mercados como um todo, sabe? Então, só fica aqui meu agradecimento a vocês, a todos vocês, a toda a comunidade que a gente está formando, e principalmente fico à disposição para que possamos conversar, possamos trocar cada vez mais conhecimento, principalmente para que eu possa aprender com todos vocês. Valeu demais, Léo. Isso aí é fenômeno. A generosidade do Léo é absurda, né, cara? A generosidade do Léo sempre foi assim, desde o primeiro momento que eu conheci ele, cara, foi amor à primeira vista também. Muito obrigado, Léo. É mútuo, é mútuo. Show de bola. Pessoal, esse time de embaixador nosso é tanta gente que tem uma participação importante na mudança cultural do entendimento do brasileiro em relação ao entretenimento com o jogo, que, assim, falar do Léo, acabou de comentar, o Léo faz parte aí da Trio já há muito tempo, trabalha com pagamentos e ajudou muito essa transição de pagamentos passar a ser feito por Pix aqui no Brasil. Isso tem uma relevância que potencializou uma capilarização do entretenimento de uma forma incrível para o povo brasileiro. Então, assim, é um time maravilhoso de embaixadores, a gente tem muito a continuar aprendendo com eles aí. Vamos passar para uma parte de perguntas, pessoal? O pessoal continua com a gente aí. Vamos lá? Aí vocês me ajudam, pessoal. Rick e Monara, não, com certeza. Responde aí também. Vocês conseguiram ver as perguntas aí? Acho que o Bit vai colocar aqui, mas antes, assim, enquanto as perguntas apareçam, eu queria só comentar, assim, para todos os nossos embaixadores que, além de agradecer, e assim, a gente está tratando com todo o carinho de ter momentos, né, com eles, e vocês vão ver eles mais vezes, principalmente nas redes, e em eventos que a gente, próximos webinars que a gente vai criar, com certeza com a participação. Então, assim,
serão carinhas aí conhecidos, para quem não, que está começando agora, depois vai ter um contato bem maior. Primeira pergunta aí da Beatriz Pato. Eu adorei essa pergunta quando ela apareceu mais cedo assim, porque ela é desafiadora. Se precisa falar inglês para trabalhar com iGame no Brasil. Bruno deu uma resposta ali, mas você quer comentar, Ricardo? É assim, tem muita coisa que é de fora, mas não é uma obrigatoriedade. Mas de verdade, Beatriz, assim, você pode entrar sem ter inglês, mas eu garanto para você que o mercado é tão apaixonante, você vai falar, cara, deixa eu estudar aqui, deixa eu acelerar minha coisa de inglês, porque vai ser muito mais legal, tem muita coisa e tem muito contato que você vai ter também, eventualmente, lógico, depende da área que você tiver dentro da operação, que também vai ser um combustível, vai ser um impulsionador para você resgatar suas aulas de inglês e resgatar essa questão de falar, e aí você vai falar com russo, com armênio, com turco, com inglês e com todo mundo, e essa salada também é muito bacana. Mas, assim, em princípio não, tem muita vaga que não exige inglês e que dá para trabalhar muito bem em diversas partes dentro dessa indústria sem necessariamente falar inglês. Tem sempre em mente que é bom ir atrás. Segunda pergunta do Getúlio: vocês irão guiar pessoas de fora desse mercado para conseguirmos vagas? Tá aí, Monara? Não, Getúlio, espero que você esteja aqui até agora. Que assim, exatamente. Quem entrar na comunidade, né, quem adquirir aí as trilhas, as formações, vai, como o Bruno já comentou, vai ter ali uma disponibilidade de algumas vagas já direcionadas. E você, sim, né, vai ser aí orientado, né, por algumas vagas aí escolhidas a dedo pelo nosso querido aí parceiro, para que você consiga entrar no mercado. Uma coisa que eu lhe digo é que não falta, viu? Né? Como a gente está conversando aqui, tem algumas áreas que está faltando gente. Não está faltando vaga, né, gente? Vamos falar sobre isso? E aí, assim, não foi à toa que a gente escolheu e até a gente teve até essa preocupação de entender quais seriam as formações que a gente iniciar. Então, o nosso projeto é que mensalmente, quinzenalmente, na verdade, que esse é o prazo, a gente esteja liberando novos cursos e novas experiências para que vocês consigam estar ali adquirindo mais conhecimento e podendo também crescer, quem sabe, né, escalar aí formação e ir atrás de uma outra posição. Então, sim. Posso Eu complementar vou aí, quase no Mona? Ministério do iGame adverte. Entrar nessa indústria do iGame, uma pessoa não quer sair mais. É muito bom. Posso complementar ali, Mona? Eu acho que um dos principais focos é exatamente isso, né? Porque muita gente me pergunta, e acho que pergunto para vocês também, tá, mas como que eu faço? Por onde eu entro? Ah, eu tô aqui há, sei lá, 5 anos na minha empresa, tá meio parado, tá meio que for, qual que é a porta? Isso a gente tem com uma frequência muito grande e a gente pensou exatamente para isso, né? Porque tem muita gente no mercado que tem uma dança de cadeiras por uma falta de profissionais. A gente tem uma necessidade de capacitação de quem já está ali no mercado, mas tem uma necessidade muito grande de trazer gente nova e sangue novo para esse mercado, porque não tem, a dança de cadeiras não está suprindo, né? Você está cobertor curto, está cobrindo essa operação, mas está descobrindo a outra, então vai ficar faltando vaga em alguma forma. Então, um dos principais focos e um dos principais objetivos é, sim, fazer essa migração de outras áreas para cá, com toda essa jornada culminando ali nessa questão da parceria com a iHunters. Sim. Maravilha. Nossa, pergunta do... frase do Valtinho aí, que é isso? Aí chora, né? Não vamos ficar puxando a sardinha do Walter, não, porque ele é mineiro igual eu, não vai parecer que é barrismo. Mas é outro também que o Walter fez aí para que a gente tenha estrutura laboratorial no histórico profissional dele, né? Para os jogos, aliás, todas as plataformas, tudo do iGame aqui no Brasil, ter uma estrutura de conferência laboratorial e de alta qualidade para o cliente poder saber o que está jogando tendo uma experiência segura é incrível. Pergunta do Bruno: terão curso para outras áreas como risco e CRM? Bruno, a nossa ideia sim é desenvolver cursos que vão abrangendo as áreas do setor, né? Esses primeiros 6 cursos que eu vou falar do suporte, com quase uma área de entrada, mas ela ainda tem um discurso abrangente.
o discurso sobre operações ele é bem generalizado também, e esse curso de compliance e jogo responsável, ele também toca em todas as áreas, mas a nossa ideia é promover aí uma formação para outras áreas, com sempre bons profissionais aí. Certinho? Monaro, Ricardo, complemento sobre isso? Tá Então, liso. pessoal, muito legal, cara. A gente passou aí uns bons minutos dentro do horário previsto, porque o papo fluiu e eu vi que vocês continuaram aqui acompanhando. Se você quer entrar, quer evoluir em mercados digitais com clareza, com método, com preparo real, as trilhas da Dália Academy estão abertas para vocês. Hoje é um dia especial para nós, né? Esse webinar marca um passo importante, acho que não só para nós, enquanto curadores dos cursos, mas para todo a game brasileiro, sem falsa modéstia. Foi muito legal ver a Dália Academy sendo construída e sendo agora disponibilizada. Uma proposta de formação prática com trilhas por área, em uma comunidade ativa do iGame, que naturalmente nós somos, agora com um objetivo muito específico de capacitação profissional, que direciona o aluno para oportunidades reais. Aí mais de 600 já estão abertas, oportunidades aí com a Enrandes do Bruno, e a tendência de crescimento em um mercado que segue em ebulição e precisa de profissionais capacitados. E nós, como Dália Academy, estamos aqui para isso. Então, fica meu agradecimento a todos que nos acompanharam nesse webinar, nesse bate-papo. Espero que tenham gostado das conversas e contem conosco aí para se desenvolver. Leonardo e Henrique, deixar vocês os recadinhos finais. Tem surpresa? Eu já ia falar que eu estava aqui, ó. Pode ir lá. Gente, primeiro ponto, eu não sei se ficou claro, mas assim, eu acho que é bom a gente frisar tanto sobre a questão do suporte, como jogo responsável, como a gente tinha comentado, mas o de gestão de operações, que é um curso mais, né, a gente teve essa preocupação de colocar ali um mais generalizado, mas que ele se encaixa para quem, inclusive, está na área, viu? Vamos falar sobre isso? Quem está no mercado, que hoje a gente ainda, nós que trabalhamos no segmento, a gente se depara com várias operações, com pessoas que tiveram que ser treinadas, infelizmente, no telefone sem fio, né? Fulano que foi passando, e aí não teve essa fundamentação. Então, assim, para quem está no segmento, quem já está no mercado da game, vale muito. Tá, eu acho que fizeram aí a pergunta. Sim, vale, viu, querido? Já acabei de responder. Ótimo. E o que eu queria comentar, primeiro agradecer a todo mundo que ficou com a gente, 1h e 22 minutos, que, assim, muito, tô aqui surpresa com isso, e é lógico que a gente deixou aqui, eu queria que colocassem aqui nos comentários, a gente deixou um cupom que vai ficar disponível até amanhã, né, que é sexta? Não, até sexta, né? Hoje é quarta. Desculpa, gente, a pessoa acelerada. Até sexta, 2 dias aí. O cupom é sem mistério, 25. Então, vai ter 25% de desconto para quem adquirir. Sejam felizes, se quiser adquirir todos os cursos, aplicável a todos os cursos também. Assim, com a forma da gente poder. Quem ficou com a gente aqui, são 1h e 22 minutos. Será beneficiado, esse cupom não vai ser compartilhado depois nas redes. Então, vocês estão sabendo aí de primeira mão, façam bom uso, para que de fato vocês tenham condições de adquirir aí com um valor diferenciado. Esse é um ponto. Outro que eu vou deixar aqui a bola para o Ricardo, é que a gente teve uma ideia, falando e frisando muito que a gente tinha comentado sobre a questão do social, que é um braço da Dália. A Dália já inicia com esse pensamento, e a gente tem uma contrapartida, e fora isso, todos os nossos embaixadores também que estão conosco aqui na live, também foram brifados e vão receber, vão divulgar em breve também os seus cupons, e tem a possibilidade de disponibilizar também com uma forma de agradecimento nossa, né, para eles, para que eles tenham condições de compartilhar, tanto com seus contatos, como com seus parceiros, aí uma condição diferenciada da Dália também. Mas o cupom que a gente falou agora, que é o Sem Mistério 25, só vai ficar disponível até sexta. Tá. A surpresa dos embaixadores, é isso? Fica à vontade, querido. A gente tem, acho que como a gente falou desde o começo, a gente tem uma preocupação muito, muito, muito grande com o aspecto de sustentabilidade do mercado e o aspecto social do mercado.
A gente entende a situação do Brasil, né? Todo mundo ali, a gente entende muito claro isso, e a gente entende que muitas vezes a gente precisa de uma ajuda e de uma oportunidade um pouquinho melhor, o que for. O que a gente está fazendo, então? A cada 10 vendas que a gente tiver com cupom de embaixador, né? Então, a gente tem todos esses embaixadores aí, até para... É como se fosse um reconhecimento e um agradecimento para os embaixadores. A cada 10 vendas que a gente tiver com os embaixadores, a gente vai liberar, a gente vai dar uma bolsa de estudo integral de 100% ali para um. Então, a gente vai liberar, respondendo a pergunta do Patrick, a gente vai liberar um formulário na nossa página, no nosso site, com um questionário bastante sério, um questionário de vulnerabilidade social, justamente para isso. Então, a cada 10 que a gente tiver ali com embaixadores, a gente vai disponibilizar uma. Então, a gente entende que é a forma também de a gente agradecer esse apoio todo que a gente está tendo dos embaixadores e também devolver um pouco mais para a sociedade o que a gente está buscando e fomentando por aqui também, que eu acredito, assim como estou tomando como voz aí todos os demais membros aí da DALI, a gente acredita de verdade que é dessa forma que a gente consegue mudar esse mercado e mudar esse jogo do Brasil. Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela audiência, por nos ouvir, por aprender um pouco mais e conhecer agora a DALI Academy. Sejam muito bem-vindos, que seja de muito proveito e a gente consiga, de fato, atingir o objetivo, que é formar bons profissionais para o nosso mercado do iGaming. Obrigadão. É isso aí. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Boa noite.